Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Sala dos Professores. Esse espaço de discussão, reflexão de temáticas relacionadas à educação básica com toda a comunidade escolar. E o encontro de hoje estreia 2026 com todo louvor, não é, Bel? Isso, Já a gente vai muito revelar especial. aí para vocês. E esse convidado vem para nos ajudar a refletir, a discutir um assunto que anda na crista da moda, que é a inteligência artificial. Nós faremos um recorte aqui da inteligência artificial no contexto da sala de aula. E apesar de parecer uma novidade, esse tema nasceu já tem algum tempo. Inteligência artificial foi cunhado nos anos 70, mais ou menos, nos Estados Unidos, quando pesquisadores começaram a se perguntar se as máquinas seriam capazes de simular aspectos da inteligência humana, como, por exemplo, pensamento, raciocínio, tomada de decisões, enfim. De lá para cá, o tema teve altos e baixos, até que mais ou menos nos anos 2000, com o aumento do poder computacional e da disponibilidade de dados, da internet, enfim, a IA ganhou espaço, ganhou força, e a verdade é que hoje ela faz parte do nosso cotidiano. Nós temos convívio direto com ela nos aplicativos de navegação, nos mecanismos de busca, nas plataformas de streaming e, mais recentemente, nas ferramentas de linguagem, que nos ajudam muito na escrita, na produção de textos, no planejamento de aulas, né? Para você que é professor e está aí nos ouvindo, na correção de provas, enfim. Então, fica uma pergunta no ar e que talvez provoque algum temor também, além de admiração e de curiosidade. Com a entrada da inteligência artificial na escola, como que fica a sala de aula? O que muda? Isso seria mais uma ameaça ao processo de ensino-aprendizagem ou uma oportunidade de que a gente reflita o papel do professor, do aluno e até mesmo o papel do conhecimento? Portanto, a presença da IA traz não só uma discussão técnica, mas uma discussão ética, uma discussão sobre autoria, autonomia, pensamento crítico e também sobre o próprio sentido de aprender e ensinar num mundo cada vez mais mediado pelos algoritmos. Não é isso, Bel? É isso mesmo. Boa tarde, não, olá, né? Que a gente nunca sabe se é boa tarde, boa noite, bom dia. Mas um olá a todos vocês. É um prazer novamente a gente iniciar 2026, né? Com muito ânimo, com muita alegria e trazendo, como a Flávia falou, um convidado muito especial. E falar de um assunto que é muito recorrente, a inteligência artificial, né, na educação. E eu estava ouvindo a sua fala e me faz refletir também que quando falamos, né, de inteligência artificial, a gente pensa sempre em tecnologia. Sim. Mas é muito mais que isso, é formação humana, né? Então é um momento que a gente tem para repensar como professor, como estudante, né? É repensar como a gente aprende, por que a gente aprende, os benefícios que a tecnologia com a formação humana nos dá. Então, existem muitos valores atrás, né? E nada melhor, né, do que discutir com a gente, explicar, nos ensinar também, né? O professor, educador, pensador, filósofo, né? Tanta coisa, né, Pedro? O Pedro Cortella, né? Nosso querido que aceitou o nosso convite. A gente está muito feliz em tê-lo aqui conosco e trazer um assunto assim tão importante para desmistificar, né, toda essa área da tecnologia, que ela pode trazer também como resultado uma formação humana, um crescimento muito grande em relação aos nossos jovens que estão aí, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, contasse um pouquinho
né? E depois nos contasse a sua proposta do podcast da inteligência orgânica, Que que me legal. encanta, né? Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Isabel. Obrigado, Flávio. Prazer estar aqui com vocês. Você sabe que quando me apresento assim como educador, tal, eu não me sinto confortável nem um pouco. Assim, eu sou filho de professor, filho de filósofo, sim. Meu pai tem essas características. Eu sou jornalista, eu sou da comunicação, né? Mas recentemente, aí nos últimos anos, depois da pandemia, acabou que eu entrei para educação, sim. E agora eu tô em janeiro de 2026 eu comecei uma aula presencial na universidade. Aí sim eu tô dando aula na SPM sobre uma formação em gestão de inteligência artificial. Aí sim eu tô me acostumando com ser chamado de professor ainda, porque eu sou filho de professor e fã de professor, né? Eu nunca tive essa formação pedagógica assim formal. Eu fiz jornalismo, né? Eu trabalhei em televisão, em mídia e depois 2017 para cá eu empreendo na área digital. Fundei uma empresa de cursos online, que é o Saber Ampliado, né? Que a gente reúne vários cursos de filosofia, aí sim, né? Buscando sempre o pensamento crítico, no final das contas, que sempre foi a proposta, ou seja, a independência cognitiva das pessoas, a capacidade de pensar com a própria cabeça. E, e às vezes a inteligência artificial faz isso pela gente, né? Então, a proposta do podcast que eu comecei no ano passado, que é o Inteligência Orgânica, é justamente a gente pensar o que vai sobrar para nós, seres humanos, no mundo da Isso aí. inteligência artificial, porque é algo que me angustia muito, assim. Eu estou bastante mergulhado nesse universo, né? Desde novembro de 2022, que é mais especificamente quando o ChatGPT, a OpenAI, colocou esse modelo de linguagem, né, que parece que conversa e que pensa com a gente, e aí a partir daí as coisas se aceleraram de uma maneira em que É assustadora. é muito difícil de acompanhar, É né, difícil. assustador. Assustador. E isso me assustou bastante também. E nesse ponto eu questionei muito, assim, qual que era não só o meu caminho, mas qual que era o caminho da humanidade mesmo, né? Onde vamos parar, né? O que a gente parece que nós estamos conscientemente caminhando para um abismo. E por mais que venham sinais, que chegam pessoas que falam, não, não vai por aí não. A gente continua dando passos em direção ao abismo, assim, seja em relação a diminuição da cognição humana Sim. pela substituição que a inteligência artificial propõe, né, de funções, de habilidades mesmo, seja na questão econômica, na questão ecológica, na questão da relação entre as pessoas, né, com uma polarização cada vez mais agressiva, não só política, mas sobre tudo, né, sobre todos os temas, inclusive dentro da educação, né, e o espaço que eu criei lá, o Inteligência Orgânica, é justamente quase uma terapia para mim, para eu encontrar pessoas que tragam, quem sabe, uma mensagem de esperança. E eu tenho certeza que vocês, ao falar com professores, né, falar sobre maêutica emocional, maravilhoso, Né? com certeza Bom. trazem essa esperança, né? Não tem A como. gente se assusta porque a gente vai perdendo, né, um pouco da identidade. E a partir do momento que a gente começou a escutar, né, o seu podcast, né, Inteligência Orgânica, você não precisa se assustar, ao meu ver, em relação à inteligência artificial, porque primeiro você tem que fazer um autoconhecimento de você, né, saber o que você quer, para que você quer. Então, a partir do momento que o professor, né, você fala que não é professor, mas toda pessoa que ensina e compartilha qualquer conhecimento, ele é Sim, um educador, né? Ele é sim. um professor. A gente acaba pensando no sentido que eu preciso conhecer o outro, gostar do outro, né? Isso o professor faz muito, porque ele tem essa dedicação, né? E a partir do momento que eu respeito o outro, que eu conheço o outro, que eu me conheço, que eu repenso o meu papel enquanto professora e educadora numa sociedade, eu acabo entendendo a inteligência artificial como mais uma ferramenta, né? E extrair dela
né, situações positivas para minha sala de aula, que a gente está falando exclusivamente de dentro da educação, né? Mas é esse o caminho que eu acho que a gente tem que seguir por aí. Não, com certeza. E eu acho que a inteligência artificial tem a possibilidade da gente, usando da maneira certa, se aprofundar absurdamente na nossa capacidade de se treinar com ela. Mas para isso a gente precisa desenvolver no aluno, e principalmente nessa educação infantil, né, no fundamental, o prazer pelo conhecimento, né? Esse é o principal, né? A capacidade de aprender e gostar do que está aprendendo. Na verdade, não aquele conhecimento que é meramente circunstancial, no sentido, eu vou aprender isso para isso. Vou aprender. Pragmático. Né? Eu vou aprender esse para conseguir esse certificado, para conseguir esse. Eu vou fazer isso para tal coisa. Aquela questão muito lógica e muito do certificado, ou da informação, ou do ensino, que não é uma fala contra o ensino técnico. Imagina, essas habilidades devem ser aprendidas, mas a capacidade da gente se divertir aprendendo, né? E ter prazer com isso, ter prazer com ler coisas que não estão dentro do nosso universo, ter essa fome mesmo de conhecimento, que isso eu acho que com a aceleração das coisas a gente acaba perdendo muito nas gerações mais novas, e nem nas mais novas, acho que isso sempre foi um privilégio de poucos, na verdade. Também concordo, né? O conhecimento nunca chega tão próximo. E agora, com a inteligência artificial, ao meu ver, eu acho que a gente tem a chance de ampliar esse conhecimento, porque ele acaba ficando mais próximo. Mas eu tenho que ter consciência desse conhecimento na hora que eu pesquiso, né? E eu acho que a nossa discussão, ela gira muito em torno disso, né? O que fazer dentro de uma escola? Porque o conhecimento está aí, né? Você tem informação, mas como transformar essa grande informação em conhecimento? Exatamente. Então, é essa pergunta que a gente se questiona, que eu acredito que os professores também se questionem, né? Vou pegar esse gancho aqui, Gabriel, para estruturar numa pergunta para você. Interessante que você fala de esperança, e desde que eu ouvi no seu podcast, que você sempre na introdução apresenta isso, né? Eu lembrei do seu pai, porque, gente, ele é filho do Mário Sérgio Cortella. Você que é professor e que com certeza já leu, já ouviu e gosta muito desse filósofo e professor. Nós também, né, Bel? Eu sou muito suspeita a falar, né? Então, vamos aproveitar para mandar um super beijo. Um beijo grande para ele. Para você, professor Cortella. Que filho, hein? Que orgulho. Que orgulho. Fez serviço direitinho. Eu tive várias oportunidades de estar em palestra com ele, algumas vezes até de conversar no final da palestra. E foi isso que me encantou nele, né? Ele ser acessível. É verdade. Né? E ele acolher o professor, né? Então, sou fã, sim, um super beijo para ele. Nossa, é lógico que ele não vai lembrar da gente nunca. Não. Pior que ele lembra, sabe? A memória dele é algo que tem que ser estudado. Assim, né? Isso todo mundo fala, ele realmente ele tem uma memória que há muitos e muitos anos, a carreira inteira dele impressiona as pessoas, e ele lembra assim. Então, o beijo será dado. Então, eu vou mandando o link do podcast para ele, depois ele vai muito, ver. Porque, assim, ele acolhe, né? Sim. Você se sente, assim, que é um saber sem soberba. Eu, como tenho frequentado vários eventos de educação nesses últimos 2 anos mais, assim, quando eu tenho me dedicado mais a pensar essa área, e eu tenho brincado que, assim, se você acredita em Deus, né, a diferença entre Deus e o meu pai é que Deus está em todos os lugares e o meu pai já esteve. Porque o tanto de pessoas que eu conheço que me dão esse depoimento, cara, eu já estive com seu pai lá em Cafundó do Judas e sei lá o que. Já estive com seu pai lá. Primeiro, ele conhece quase todos os estados, quer dizer, ele conhece muito bem todos os estados brasileiros, mas assim, cidadezinhas do interior. Ele estava me contando uma história agora no Réveillon que eu achei super interessante, que lá nos anos 70, né, ele e um grupo de professores da PUC, da USP, eram responsáveis por fazer uma formação de professores
em vários estados do Brasil, da rede pública mesmo, né? Eles iam lá e se revezavam. Então ele conheceu, sei lá, o Acre em 1977, assim, sabe? Ou, sei lá, territórios que as pessoas não iam mesmo. E depois voltou, claro, na carreira de palestrante, assim, mas isso deu para ele uma visão incrível, assim. Imagina você viajar, né, para os interiores desse Não Brasil, é? né? Mato Grosso e, enfim, Tocantins e territórios que era parte de um programa do governo, ainda da ditadura, né? Para você ter uma ideia, que tinha um pensamento para educação que contratou essas pessoas que meu pai não era alguém favorável à ditadura de maneira alguma. Ele foi, inclusive, detido dando aula vereador da PUC. dando aula na Da PUC, né? exatamente. Foi, Dando aula na da PUC, acho que em 77, numa invasão da PUC lá pelos Foi. militares, ele falou, entrou alguém na sala dele e falou, professor, o senhor está preso por algo que ele tinha falado ali. No entanto, dentro dos pensadores da educação brasileira existiam essas brechas que grandes pessoas como ele, Terezinha Rios, Paulo Afonso, pessoas que estavam sempre na minha Paulo casa Freire. ali. Paulo Freire, claro, mas Paulo Freire estava exilado nessa É. época, né? Mas discípulos dele permaneceram aqui fazendo um trabalho muito bonito de educação aí nas prefeituras e nas Nesses secretarias, então interiores, nesses né? interiores. Então ele realmente teve em todos os lugares. Ai, que bom, né? E ele fala, né, da esperança, do Do verbo esperançar, né, que é quase uma poesia Que é de entre Paulo os Freire, né? educadores, Exatamente. né, exato. E pensando então, né, nessa angústia, esperança, nesse antagonismo de sentimentos que as mudanças nos trazem, né, e nesse caso aí, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seguinte. Sobre a IA tem muita fantasia, tem muita teoria apocalíptica, muita ficção, mas também tem algo que é real, que é a potência, né, da IA. É o que ela representa, por exemplo, em termos de possibilidade na medicina, nas áreas de pesquisa, enfim. E nesse contexto, papéis que eram outrora específicos do docente, né, como preparar a aula, escrever relatórios, corrigir provas, agora são assumidos pela IA. Então, como fica, ou como você vem pensando, né, que eu sei que é um processo que se constitua o papel do professor nesse momento e que competências humanas talvez precisem ser reforçadas nesse momento. Maravilhosa pergunta, porque eu comecei o podcast no meio do ano passado muito nessa dúvida, né? Quais eram as competências? E aos poucos, não só nos papos, mas também no meu estudo, a gente foi entendendo que é a questão que o mercado corporativo chama de soft skills, né? As habilidades leves. Mas agora, no final do ano passado, começo desse ano, o MIT, que é um dos institutos lá, o Massachusetts Institute of Technology, que desde os anos 70, desde sempre, né, é responsável pelo pensamento sobre a aplicação de inteligência artificial e de tecnologia das várias áreas no mundo, soltou um report, né, com um framework que meio que responde essa pergunta completamente. Quais são as áreas em que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano? E eles construíram esse framework que é baseado em uma sigla, né? EPOCH. E-P-O-C-H, né? Que é do inglês. Primeira palavra é empatia. Empathy, né? Tipo, a capacidade de você se colocar no lugar do outro e sentir por ele. Né, de entender que somos todos seres humanos e cada um tem a sua história, mas se você consegue estar no lugar do outro, você consegue pelo menos entender um pouco daquela sensação, ou se você tem essa disponibilidade, né? Presença. A presença na sala de aula, principalmente, a presença com os outros seres humanos, é o que eu sentia falta quando eu criei o podcast. Vocês também estamos aqui presencialmente, né? Sim. Olho no olho. Presença é algo importante, é algo que a inteligência artificial, por mais que a gente está vendo bots e ciborgues sendo criados, assim, a questão da presença, a questão de fazer companhia a alguém, né? A questão de você entender que um aluno
ele chega mal num dia e se você encosta no ombro dele para chamar a atenção, ele tem uma reação de susto, porque talvez as pessoas que encostam nele em outro ambiente são para agredir. Sim. Esse tipo de coisa é mais difícil da inteligência artificial Isso não. perceber, né? Terceiro é O- o... Ai, meu Deus. Opinião. Opinião, né? Porque opinião não é simplesmente você copiar dos outros. Opinião é algo que se desenvolve como ser humano. Construir. Mesmo que você copie de outros, é algum ser humano que desenvolveu essa opinião. A inteligência artificial é capaz de simular a opinião, mas ela é capaz de simular uma opinião dentro de um algoritmo em que é muito incerto, em que é alimentado com dados fechados, mas a opinião humana é a que importa ainda, né? Se você perguntar para o ChatGPT ou para qualquer inteligência artificial sobre algum assunto, ele pode te dar a pesquisa completa, mas ele vai te fornecer de insumos para você construir a sua opinião, mesmo que ali ele já aponte um direcionamento, e isso pode te influenciar. Essa consciência tem que ser humana. C, criatividade, né? Criatividade ainda é uma habilidade humana, no entanto, a inteligência artificial pode simular algo extremamente criativo. Pode te dar ideias para as coisas. E a partir dos prompts você consegue ter ideias melhores. Mas a questão, o que hoje se entende com criatividade a partir da inteligência artificial é outra coisa, né? Não é simplesmente você... Não é a criatividade medida no produto, no que sai ali. É a criatividade medida da interpretação, dessas outras letras que fazem algo que a inteligência artificial não consegue traduzir em dados. Essa é a criatividade que importa. E por último, hope, esperança, porque é EPOCH, né? EPOC. Então esse framework do MIT meio que responde a pergunta. E responde também qual que é o caminho para todo professor, qual que é o caminho para todo mundo que lida com gente, qual que é o caminho que vai ser valorizado nas empresas também. Então não é só soft skills, talvez fique algo longe, mas quando a gente fala de empatia, presença, opinião, criatividade e esperança, pô, tá bem claro. Tá bem Tá claro. bem claro. E as próprias empresas hoje em dia, quando fazem o processo seletivo, são essas competências mais evidentes, né, que ficam do que até o próprio conhecimento técnico. E as grandes empresas, nas primeiras fases, pelo menos até você chegar a ver alguém, é tudo IA no processo seletivo. É verdade. Né? Verdade. Então, não tenho dúvida que existam formas de medir, né, esse tipo de coisa com inteligência artificial. Só que até você chegar no processo seletivo das empresas, existe muita coisa que você não vai encontrar um ser humano. Então, é complexo o mundo que a gente vive. Né? É bem complexo, né? Bem difícil, né? Então, e continuando, né, nessas perguntas, nessas indagações, né, que é mais provocações, que a gente quer que você ajude a repensar, tanto a nós, quem está nos ouvindo, vamos restringir um pouquinho para o aluno dentro da sala de aula, né? Porque a gente sabe que eles estão usando de forma crítica a inteligência artificial. É copiar, colar e nem leem, às vezes, né? Sim. Muitos professores, eles se assustam e acabam proibindo o uso, que é uma vertente do proibir, né? Que não é, talvez não seja o caminho, a proibição nunca foi caminho de nada. Então, eu te trago aqui umas 3 perguntas que a gente vai falar em relação a esse impacto mesmo do cenário da IA para os estudantes, né? Que orientações você sugeria, né? Orientações éticas a escola deve oferecer dentro da sala de aula, quando a gente está se referindo a IA? Como ensinar esses alunos a usar a IA de forma inteligente, né? Com perguntas certas, para que ele tenha uma resposta que o leve a uma reflexão e não um copie e cole.
né? E por último, como dialogar com as famílias, que eu acho que isso pega bastante, Uhum. né? Sim. Em relação ao uso da IA. Então, é um combo aí de pergunta que dá para a gente É, contextualizar. e que eu tô longe de ter a resposta definitiva, né? Porque Não, mas na sua opinião, pessoas estão né? pensando isso globalmente há bastante tempo. Na minha opinião, ela é bem clara. Assim, eu sou doutrinado e um divulgador ativo do Jonathan Haidt, do Geração Ansiosa. Então, assim, para mim o grande problema não é a inteligência artificial, mas o aparelho em que ela está disponível. Né? Eu sou totalmente favorável à proibição total de tela para jovens com menos de 18 anos. Né? A proibição na Austrália, né, das redes sociais, é um grande avanço, né, que foi fomentada justamente por esse pesquisador norte-americano, né, o Jonathan Haidt, que é uma das principais vozes no mundo disso, e que agora, recentemente, eu estava lendo um texto dele, do blog dele, que diz assim, a gente achava que as redes sociais para as crianças eram danosas, mas porque lá elas conseguiam entrar em contato com conteúdo de abusadores ou conteúdo de alguma coisa. Não é esse o dano. É o dano do tempo de atenção, né? Do tempo que as pessoas estão perdendo a capacidade de ficar num conteúdo, de aprender alguma coisa. Isso é muito grave. Né? Se a gente tivesse disponível rede social desde quando a gente é criança, a gente não seria capaz de assistir um filme com 42 anos, que é a minha idade. Assim, a gente não seria capaz de terminar um livro. Isso é muito grave. Então, o attention span, né, o tempo de atenção dos adolescentes e dos jovens sendo diminuído pelas redes sociais e também pelo excesso de dopamina, né? Tudo. Quando você está viciado na rede social, e não é só criança, tá? Todo mundo. Quando você está viciado no seu celular, seja num grupo de WhatsApp muito interessante, com seus amigos, pessoas físicas mesmo, tudo fora desse mundo parece chato. Isso mesmo. Porque você está sempre sendo bombardeado com dopamina em uma gamificação, que é um termo que entrou demais na educação, mas que te mantém tão preso quanto um cassino. Né? Se você ler o livro do Max Fischer, que é o Máquina do Caos, né? Ele coloca lá, as redes sociais elas foram criadas com o mesmo sistema do caça-níquel. Você nunca sabe o que vai vir quando você rola a tela ali, né? Então é sempre interessante. Então, o problema, aí sim, na sua pergunta, da inteligência artificial na sala de aula, falando em Brasil, assim, em grandes... com grandes populações, é o aparelho em que ela está inserida, que é o celular ou é o computador. Agora, ele pode ser muito útil dentro de uma sala de aula em algo travado que só rode uma inteligência artificial, um LLM, um GPT da vida, um Gemini ou qualquer outra dessas máquinas. E isso pode ser interessante, isso tem que ser guardado pelo professor, assim. Agora, o uso indiscriminado na mão dos alunos, assim, primeiro, na tua casa você não vai ter um aparelho que só toque inteligência artificial para ele fazer pesquisa e ter conversas produtivas, assim. Então o que a gente precisa, assim, de regulamentação, né, para o uso de inteligência artificial, das redes sociais e de tudo o que está incluso nisso. E dentro da sala de aula, a gente precisa o olhar humano cada vez mais e também de uma orientação que venha do MEC, que venha da ONU, sei lá, da Unesco, do que quer que seja, da forma correta de usar isso, porque o problema está em você disponibilizar todo o conhecimento no mundo com esse cardápio incrível de distrações dentro do mesmo aparelho em que a pessoa tem acesso à inteligência artificial. Como metodologia, na sala de aula, o professor ter como um auxiliar, usar para corrigir prova, usar para ações mecânicas e práticas do dia a dia, maravilhoso, né? Que use mesmo, assim, né? No seu individual, assim. A grande questão é, por exemplo, um outro estudo super interessante recente é que, assim, a inteligência artificial, ela te potencializa muito individualmente. Então, você está usando para escrever os seus textos, provavelmente você vai conseguir formular ideias melhores, você vai conseguir desenvolver melhor a sua ideia, a sua tese. No entanto, no estilo,
quando a gente olha coletivamente, todo mundo vai ficando meio parecido. Todo mundo vai tendo ideias parecidas também, Sim. e aos poucos ela vai te influenciando. Muda, né? Quando você, que nem a gente trabalha com alunos mais velhos, assim, ou uma equipe de trabalho de professores, que a gente conhece o texto de cada um, né? Isso. Você fala assim, eu sei o que a Flávia escreve, ela sabe o que eu escrevo, Uhum. dos meus companheiros também. E chega um momento que parece que fica tudo igual, porque vem tudo da mesma fonte. Né? Semana passada eu escrevi uma newsletter que eu me surpreendi porque eu estava lendo uma coluna da Natália Beauty, que é uma influenciadora gigante, uma empresária de micropigmentação, né, de sobrancelhas. E ela tem uma coluna na Folha. Eu estava lendo a coluna sobre um tema que me interessa, que é um aplicativo chinês lá que é o mais baixado do ano, que é feito para as pessoas que moram sozinhas, para se elas ficarem 48 horas sem acessar esse aplicativo, manda uma mensagem para as pessoas próximas, para familiares, assim, para dizer porque a gente vive uma epidemia da solidão, as pessoas estão morando cada vez mais sozinhas, estão durando cada vez mais, então é nosso para idosos, mas para pessoas, enfim, super interessante, super bem escrito o texto dela. Só que eu fiquei olhando ali umas construções de frase, assim, né? Quando fica antagonizando muito ideias, é menos sobre o lucro e mais sobre a presença, é menos sobre o silêncio e mais sobre o ruído, né? Atravessado por uma ruidosa satisfação, sabe? É muito GPT isso, cara. Isso é muito GPT. E já dá pra gente identificar, são 3 anos nisso, a gente consegue, né? E eu falei, cara, em algum momento eu também estava escrevendo assim, porque a minha newsletter, quando eu tô sem tempo, eu falo, o GPT organiza ali, né? E gera uma newsletter. Eu tenho uma obrigação semanal comigo mesmo, assim. E, cara, se você quer construir um estilo próprio, o que a gente não quer é que nossos alunos fiquem todos parecidos, né? Padronizados. Pelo contrário, ficar padronizado é onde a gente caminha para o fim da espécie. Exatamente. Né? O fim da diversidade é o fim da espécie humana. Cara, é muito perigoso. Aí eu falei, caramba, velho, meu texto tá parecido com a Natália Beauty. Como assim? Sim, né? Não, nada contra a Natália Beauty, eu achei ótimo o texto e o tema que ela escolheu, a forma como ela escreveu ali. E eu não acho que o texto é menos dela por ela ter usado o GPT. De forma alguma. Eu sou totalmente favorável que as pessoas usem e consigam organizar melhor as ideias e propor para o mundo aquilo que elas estão pensando. No entanto, na forma, na construção ali, me incomodou de eu estar parecido com alguém, né? Com ela nesse sentido, assim, sabe? Talvez a gente tá fazendo as mesmas metáforas. E quando você olha coletivamente para os dados de grupos que usam inteligência artificial para fazer as coisas, as pessoas vão ficando mais parecidas, mais padronizadas. Isso é um grande perigo da inteligência artificial. Então, só completando, você sabe que a Unesco lançou um documento, né? Que ele tem toda uma parte do letramento digital. Sim. O que falta, ao meu ver, né? Isso eu falo até para professores, é o conhecimento, é a busca. Porque o Brasil mesmo está com a proibição do celular, né? Sim. Então tem toda uma lei complementar, o porquê. Então, às vezes, é importante você conhecer esses documentos. Porque o professor, conhecendo um pouco mais desses documentos que sustentam esse pensamento do uso racional, né, tanto da tecnologia e principalmente da inteligência artificial, eu acho que ele consegue, dentro do seu contexto, né, trabalhar de uma forma mais produtiva. Esse é o grande desafio, né? Porque os contextos são muito diferentes. Então, quando eu vejo a programação, por exemplo, minha filha acabou de entrar no 1º ano do Fundamental, né? Começou a aula hoje, inclusive, enquanto a gente grava esse podcast. Cara, a proposta deles é super, né, bacana no sentido de uma escola que preza pelo acolhimento e que usa estratégias de ensino de matemática aliado com tela, por exemplo. Ela usa o Matific lá, não sei se posso falar marcas aqui, mas agora eu já falei. ela usa o Matific lá para aprender. Nós somos as nossas patrocinadoras. Ela usa o tal do Matific lá para aprender matemática, né? E ela gosta, que é uma gamificação, né? Ali, isso tá dentro do material que
que é a lição de casa lá da escola, né? E aí a forma como a escola vê a questão do celular e a questão da tela é muito de acordo com o que eu penso também, mas é uma escola de elite, né? Uma escola que custa uma grana absurda, assim, né? Que tá num bairro nobre de São Paulo ali, né? E dentro dos vários privilégios que a minha filha teve, que eu tive e que se perpetuam dentro do que é uma elite, né? de um nicho, assim. Agora, quando a gente vai falar pro professor de escola pública, né? Lá de, sei lá, de Jaguará do Sul, de sei lá onde, que ele tem que entender, interpretar o documento da Unesco, né? Dentro da realidade dele, é muito complexo, né? É muito difícil, porque a gente não... Cara, eu tô falando aqui dentro de uma cidade de São Paulo, em que todo plano de celular tem 5G e que todos os pais dos amiguinhos da minha filha provavelmente pagam planos de inteligência artificial para eles, já estão usando no trabalho. Como que você vai traduzir esse entendimento para quem está lá numa escola sem condições, na maior precariedade, dentro de uma realidade brasileira? Como que a gente vai comparar isso? Então, o grande problema da tecnologia da inteligência artificial é que ela abre um abismo entre essas oportunidades. Um abismo social, ela só aprofunda, né? Isso. Que é uma outra questão para a gente ter. Então, quando eu digo que precisa de uma legislação, ela precisa ser adaptada também não é questão de legislação, eu acho que é questão do sistema público mesmo. Então, ele já está entrando aqui na outra pergunta. Você, sem ter o nosso roteiro, ele já acabou o espaço aqui. É o sistema público que precisa investir no professor, né? E dar condições para isso. Isso sempre foi, né? Ainda chovendo molhado, né? A gente acredita do verbo esperançado. Mas olha, a gente trabalha para isso. A gente tem exemplos reais para dividir com você e já colocando uma pergunta nesse sentido da questão dos Brasis, né? Do nosso Brasil continental, enfim. Nós tivemos a experiência de viver e de orquestrar a implantação do Google for Education durante a pandemia, numa rede pública de quase 70 mil alunos. Legal. E quando você estava falando antes da questão da regulamentação do MEC e das orientações, não tinha nada disso. Não tinha, né? Porque a pandemia chegou sem avisar e a gente precisava usar o que tinha, enfim. Mas, de alguma maneira, nós temos recursos, né? Tanto cognitivos, tanto as hard skills como as soft skills, elas estão dentro de cada um de nós, e o documento eu sinto que ele vem depois da experiência. Pois bem, e durante esse processo, que a gente não tinha orientação nenhuma, nós sabíamos que, na verdade, antes, né, durante a implantação do Google for Education, a gente já sabia que não dava para deixar o dispositivo na mão do aluno de forma livre. Isso. Porque se ficasse, é claro que ele vai para o joguinho. Então, havia uma equipe específica de tecnologia da informação aplicada à educação, que fazia uma curadoria de tudo que podia estar no acesso do aluno ou não. Então, o aluno estava lá na escola, mas esse controle era feito no órgão competente, e então essas coisas eram travadas. Eu fiquei pensando, daria para a gente travar. Então, travar rede social, Trava tudo. Na verdade, eu acho que um bom negócio desse futuro para a educação e para o mundo como um todo, porque uma das coisas lá que o Jonathan Haidt coloca como alternativa, assim, mas se meu filho fizer 12 anos e não ganhar um celular, ele vai ser o único que não vai ganhar um celular. E aí ele vai começar a sair, vai na casa dos amigos, sei lá o que, com 13, 14 anos. Como é que eu vou saber? Pô, dá para ele um dumb phone, não um smartphone. Dá um telefone que faça ligação e que tenha GPS mais básico, mas né? Super básico, e que não deixe ele com esse acesso a todos os perigos do mundo que é a internet e o que os smartphones promoveram, né? Os milhares de aplicativos e milhares de joguinhos. Então, para a escola,
é necessário um dumbphone, mas um dumbphone com GPT, com Gemini, com a criação, com todos os... Exato. Porque assim, hoje em dia é muito simples da gente criar bons recursos e bons aplicativos para a escola. E a barreira da programação, ela se rompeu completamente, né? O ano de 2026 é o ano dos agentes de inteligência artificial, que não é mais aquela interação que a gente tem com o GPT de prompt e de conversar. É a inteligência artificial que entra que entra no seu computador e faz as compras e reserva uma viagem, faz uma pesquisa e compra a passagem e monta todo um roteiro para você fazer essa... Esse é o... né? E é também o agente que vai realizar ações e não que é um perigo de inteligência artificial, mas é o caminho que a gente vai chegar e que já está acontecendo. Então, dentro da escola, a gente pode ter um dumbphone, Alguma coisa que seja tudo travado, adequado, né? E aí entra numa outra questão que você mencionou, até a escola da sua filha, enfim, né? E o que caracteriza essa escola e tudo mais. Então, também na pandemia, o que ficou evidente foram as desigualdades sociais, né? Sim. Porque justamente aquele aluno da família mais pobre era o aluno que não tinha nem o dumbphone, nada de fone. Então, ele não tinha dispositivo, não tinha internet, ele não tinha lugar para estudar. Lembra, Bel, de uma família que procurou a gente porque não tinha mesa? Que nós arrumamos. Eles não tinham uma mesa. Eu lembro dessa situação. Eu lembro de você vindo falar comigo, Flávia. Eles não têm mesa. Eles não têm, nós temos que dar um jeito de catar uma mesa aqui. Então, essa questão né, da discussão da inteligência artificial na escola, eu fico aqui pensando, né, e estava dividindo isso com a Bel. Até que ponto ela acaba ampliando a desigualdade social, ou em que medida ela pode ser uma aliada da democratização do ensino, considerando que a maioria das nossas escolas não tem infraestrutura. Eu acho que ela vai acontecer as duas coisas paralelamente. Flávia, é paralelo as coisas que vão acontecer, sabe? Da mesma forma como a internet ela é super maléfica, tem canais de educação incríveis que fazem um trabalho maravilhoso e que hoje em dia uma criança é possível ela ter uma ótima formação conteudista com canais de YouTube que falam sobre história, sobre ciência, sobre matemática. Então, assim, o conhecimento está disponível. A questão da curadoria e da atenção é ainda o papel do ser humano. Agora, eu acho que isso vai caminhar dos dois lados. A gente vai ter uma parte que vai se ampliar muito essa diferença social mesmo, esse abismo, porque quem começar a pensar com inteligência artificial vai se potencializar, já está se potencializando. Sim. A grande questão é que isso implica em outro grande problema para a humanidade, que é o fim dos empregos, né? No final das contas, o mundo corporativo, você pode ter profissionais incríveis, super potencializados com IA, só que a automação que a inteligência artificial gera, porque existem 3 tipos de inteligência artificial, né? A automação simples, né? Que é aquela, sei lá, o chat de WhatsApp em que você clica 1, 2 ou 3, de acordo com a resposta, ele te dá uma resposta ali para resolver o seu problema. Tem a inteligência artificial preditiva, que é com base nos dados que ela tem, ela te mostra conteúdos que já existem, mas que ela já sabe pelo histórico que você, por exemplo, vai gostar. Um algoritmo de rede social é uma inteligência artificial preditiva. E, de 22 para cá, a gente tem contato com a inteligência artificial generativa, que é a partir de todos esses dados que ela tem, ela é capaz de criar coisas novas, né? De reorganizar aquilo, conversar, criar textos, criar fórmulas, criar conteúdos. Com a inteligência artificial agêntica, que é capaz de navegar entre todos essas outras inteligências e efetivamente fazer as coisas, então ela pega os dados, ela pensa sobre os dados, ela resolve os dados e ela aplica construindo alguma coisa. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda todo o mercado que a gente construiu, isso muda tudo. Por isso que
os vilões do Vale do Silício lá, né? Os grandes donos das empresas, né? Esses caras que hoje estão muito próximos da política e tudo, falam sobre esse futuro em que tudo é muito abundante, né? Em que as empresas avançam a um ponto, só que o ser humano não tem mais que trabalhar, né? Ele não tem mais tantas funções para o ser humano, uma vez que dentro do capitalismo tudo visa o lucro e as empresas vão conseguir enxugar, substituir, e o preço da tecnologia vai ficar cada vez mais baixo, como já está ficando, a gente vai ter gerações e gerações sem função. O que vai dar propósito ao ser humano? E aí, claro, já se começa a discutir algo que o Suplicy falava há 40 anos, 30 anos, que é a renda mínima, a renda básica, universal, assim. Mas o que vai dar propósito às pessoas, né? Essa é uma discussão sem fim, na verdade. A gente não consegue entender. Se você tá... Eu brinco que a profissão que mais dá propósito, né, é o professor. E é por isso que pagam tão mal. Porque a satisfação que ele tem... A satisfação que é possível, porque assim, quem é professor sabe que é possível obter aquela satisfação. Quando o aluno olha para você e resolve uma dúvida, quando você, né? É muito gostoso, essa sensação não tem preço, né? Quando, você se sente um pouco um rockstar quando você tá ali abrindo a cabeça de alguém. Isso é maravilhoso, né? E o capitalismo se apropria disso para deixar isso como uma empresa com uma função de baixo valor quando deveria ser a de mais valor, né? Mas se a pessoa é professora, por exemplo, isso está muito aliado ao meu propósito e as pessoas colocam a função delas, né? Eu, jornalista, você, psicólogo, meio como um sobrenome de quem você é. Isso está muito ligado à sua identidade. Se você perde isso, quem é você? O que sobra, né? A gente tem que repensar, né? Muito sério em tudo isso. E às vezes eu fico pensando, né? Você acabou de falar, assim, o prazer de ser professor. Eu sempre fui professora alfabetizadora. Então, para mim, chegava no final do ano, meus alunos lendo, era uma coisa... Incrível, né? Maravilhosa. Um Oscar. Era um Oscar, né? E eu acho que a gente tem que... O único caminho, Pedro... Ao meu ver, né, eu sempre falo da minha opinião, é a gente ser mais humano com o outro. É verdade. É o único caminho, né? A gente sair dessa bolha que muitos entram e não saem, olhar o outro com mais empatia, com mais compaixão, não quero sentido no compaixão, essa empatia, entender o outro mesmo, você saber que você não precisa do outro, você não consegue caminhar sozinho nesse mundo. E as escolas, a BNCC, as normas, elas vão ter que se reorientar para isso. Todos os professores vão ter que virar essa pessoa que ensina a pessoa a ser mais humano, a ser mais empático. A gente vai ter que criar seres que efetivamente saibam conviver com os outros e que se fortaleça a partir da opinião alheia e não que fique se degladiando e competindo, como é o modelo que a gente sempre estudou. E aí entra a educação socioemocional, que eu acho extremamente importante no currículo, né? Que tenha. Mas você falou que você foi alfabetizadora. Ontem, na reunião de pais da minha filha, eu descobri que eu leio para ela e eu cobro ela tudo errado. Tudo errado. À noite eu leio para ela livros ou que ela gosta muito de Gibi da Turma da Mônica, né? Maurício de Souza também fez muito parte da minha infância. E ela tá na fase de alfabetização e eu peço para ela ler o título da historinha, pelo menos ali, né? Eu falo, vai, Alice. Eu faço o silábico, né? E a professora falou, não, cara, ontem na reunião, não tem que fazer silábico. Ela tá na fase, não, esquece isso. Eu falei, vai, Alice, na casa da Mônica, M.O. E ela fica... Nossa, é uma dó, mas eu vou falar uma coisa. Eu tô fazendo tudo errado, meu Deus do céu. Não tá não. Sabe por quê? Porque assim, vou falar como professora alfabetizadora, eu me formei em 78. Caminho suave, então. Vocês não tinham nem nascido ainda, né? Ou senão eram bem bebezinhos, né? Então, eu fui passando por todas as transformações do ensino, com novas propostas, com novas metodologias. Aí trabalhei com professores alfabetizadores. E sabe o que eu acredito? Que
o professor alfabetizador, ele tem que usar a sua técnica, a sua metodologia que ele mais acredita, que mais ele tem conforto. Legal. E que não existe certo e errado dentro da alfabetização. A partir do momento que você mostra o mundo para a criança e trabalha de forma respeitosa com ela. Você está fazendo o silábico, mas assim, num ato de amor com a sua filha, de estar junto com ela. Então não existe certo e errado. Que a bom criança ouvir vai isso. aprender. Né? Porque eu trabalhei com o silábico, eu trabalhei com a Caminho Suave, depois foi o boom do construtivismo, que Isso. mudou, né, toda a perspectiva, e trabalhei com a tecnologia dentro da alfabetização. Então, tudo é caminho. Ela falou, fala pra ela fazer uma leitura fluida, e o que saiu, e você falou, é ótimo, não sei o que lá. Daí eu falei, tá bom. É porque é um desafio muito grande, a partir dessa grande mudança que houve, que você, com certeza, passou por todas Sim, elas. passei por todas. Mas a gente, esse é o grande desafio, né? E acho que é o que gera tanto ruído nas escolas. Minha filha tá aprendendo, tá tendo uma alfabetização e tá tendo uma educação que é muito diferente da que eu tive. E todo mundo que tem filho hoje passa por essa dor, né? E eu entendo, né? Eu não compactuo, mas entendo pais que na dúvida busquem uma escola mais tradicional, mais careta, né? Querendo algo próximo do que ele tá familiarizado, Sim, né? do que ele conhece. Mas eu não acho que o jeito que eu cresci é o melhor. É o certo ou o errado. Não acho que tem certo ou errado. Acho que a ciência avança e a educação também avança. E eu tenho certeza, cara, na escola da minha filha tem yoga, sabe? Tem a meditação antes da aula. Maravilha. Aí você fala, pô, que bom, né? Que significa que as coisas melhoraram. Estão caminhando, Acho que o que a Bel está dizendo, de alguma maneira, parafraseando aqui, é o quanto a gente não precisa e não deve jogar fora o bebê com a água da bacia, né? Como se diz. Exatamente. Tanto no que diz respeito à educação, como outras áreas, né? Essa nossa tendência a abandonar o que a gente conhece em nome do novo. Total. Aí a gente perde quem a gente é. Exatamente. Né? Aí a identidade realmente se dissipa. Recentemente estava vendo uma pesquisa que fala da importância de escrever todos os dias, né, o próprio punho, para que você mantenha a memória, uma precaução com relação ao Alzheimer, enfim, uma pesquisa grande que foi feita. E isso é algo que a gente sempre defendeu. Sim. Então, com inteligência artificial, com GPT, Gemini, o que for, né, isso não vai abolir o tempo de ler e escrever e brincar e se relacionar. Essas coisas precisam acontecer num cardápio articulado, Sim. mas de maneira que um não exclua o outro. Né? E em papel, né? Em papel. Exato, escrever aqui. E ler em papel, escrever em papel. E eu estava lendo também um livro que chama Minimalismo Digital, né, do Cal Newport, que mudou muito como eu encaro as redes e principalmente o tempo de tela. E lá tá também dados ou alguma coisa assim sobre a diferença que é, né, o fato de você ler no papel e o esforço mental, como o seu cérebro tá trabalhando com a luz, com a textura, ou seja, você mexe com muitos mais elementos do seu cérebro do que ficar simplesmente dentro de uma tela que tem a luz igual e tá ali dentro de uma coisa restrita, assim. Escrever também, imagina, você tá fazendo movimento com a mão que mexe músculo, mexe a sua cabeça, o grafite de um lápis termina, e daí você tem que ir um pouquinho mais para lá, ou seja, te dá uma amplitude muito maior de musculatura mental mesmo. Então, isso é super importante, a gente não pode perder isso nunca. De forma alguma. Então, só caminhando para o encerramento, né? A gente vai ficar a tarde inteira. Que pena. Eu tô adorando. Eu perguntei para eles, quanto tempo tem? 1 minuto. Eu só queria completar. Imagina, fica à vontade, gente. Eu converso com bastante neurocientista, né? Tenho uma grande amiga que é neurocientista, trabalha com educação, e eu sempre faço essa pergunta:
com o advento da tecnologia, tudo isso, houve mudança no nosso cérebro, na maneira de aprender? Por enquanto, não. Não. O cérebro Por é o enquanto, mesmo. o cérebro é o mesmo, as fases são Mesmo as peso, mesmas, mesmo né? tamanho. Então é isso, né? Quer dizer, a gente tem que buscar. Eu não sei viver sem um papel rabiscando, Tem, né? eu coloco nas minhas palestras uma frase, até no. Já tem uns 2 anos isso, que é do Edward Wilson, que é um biólogo, né? Biólogo que ficou muito conhecido pela sociobiologia, que ele estudou ali com formigas, pra você ter uma ideia. Mas ele tem uma frase dos anos 2000 e pouco, que é maravilhosa, que é: nós temos emoções paleolíticas, né? Nosso cérebro ainda é o mesmo há 300 mil anos, não mudou muito toda essa concepção. Instituições medievais, né? O Estado, a República, é tudo medieval. A sala de aula também, a sala né? de aula Cadeira, mesa, tudo igual. medieval Tudo igual. e tecnologia divina. Isso. E ela não é divina porque ela veio dos céus, ela é divina porque a gente não consegue mais entender como ela age sobre a gente. Então, o grande problema da humanidade é que nós temos um cérebro paleolítico, instituições medievais e tecnologia divina. Que era mais ou menos isso que ela estava falando. Muito bom. Para Né? terminar, então, Pedro, a gente gostaria que você deixasse uma provocação, uma reflexão, uma mensagem para os professores que estão nos ouvindo. Ah, que bom. Acho que a principal mensagem é assim: professor, não tema a tecnologia, né? Encare não só como uma ferramenta, mas encare de uma forma em que você consiga entender como ela te faz pensar. Se ela está deixando a sua vida muito fácil, coloque uma interrogação aí. Use a inteligência artificial para te dar mais desafios, porque eu vejo muitas pessoas ficando mais ágeis, né? Eu respondo e-mail, eu corrijo prova, eu tomo decisões muito mais rápidas. Mas será que essas decisões são melhores? Use a tecnologia com um ponto de interrogação sempre. E manter o pensamento crítico. Isso aí, Então, Pedro, te agradeço demais. Foi excelente Obrigado. a nossa conversa. Foi bem mais curta do que a gente gostaria, né, Bel? Imagina. Mas que delícia, que satisfação, que honra. Muito, muito obrigada. Imagina, o resto da minha. Adorei o papo. Né, tá aqui com vocês, falar para professores é sempre bom. Vou ter o prazer de estar também na BET esse ano, né? Que é a feira palestrando. Então, espero encontrar muitos educadores lá. Nós vamos lá, eu sou frequentadora da BET. Que bom, que bom. Eu tenho um primo que expõe lá também. Então, por favor, chama todo mundo para ir na minha palestra lá. Então, pessoal, não sei exatamente o com dia. certeza. Não saiu ainda, né? Acho que não foi publicado. Eu não achei a minha participação, ainda. sim, eu não sei exatamente mas o eu horário acho que pro quando. público ainda sim. a gente não teve o acesso, né? Não, pra então que saber. bom, mas estarei lá e pô, estando lá, por favor, vamos nos encontrar. Com Vamos dar um abraço certeza, vou lá te dar um abraço. Que Muito bom. obrigada. Viu? Eu que Fiquei muito agradeço. feliz em tê-lo aqui. Né, você tem uma fala bem parecida, tem hora que com o seu pai, que a gente está te olhando, né? Filha de peixe, peixinho Pois né? E muito obrigada Quem mesmo, dera. foi uma satisfação essa troca. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. É isso aí. E Obrigada. vamos em frente, né? Isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado. Ó, beijos. Beijos, muito obrigada, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.